Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 120 correntes. A medida dessas correntinhas, que a gente vai medir para você ver, ela dá em torno de... em torno de 58 centímetros. Quando a gente altera o tamanho, no caso esse é um tamanho M, se a gente vai fazer para um tamanho G, aqui deram 120 correntes, para um tamanho G a gente colocaria 20 correntinhas a mais, para um GG mais 20, então 120, 140 para um G, 160 para um GG. A parte, sempre somando as correntinhas a partir do tamanho M que nós estamos fazendo, né? Sempre 20 a mais para cada tamanho. Então, seriam 160 para o tamanho GG, ou então seriam para o tamanho P 100 correntinhas. Mas o ideal é que você meça em você, ao redor do pescoço, ó, você vai medir em você. Ele vai sobrar aproximadamente aqui uns 4 dedos de abertura na parte da frente. E você mede em você dessa forma ao redor do pescoço, para que sobre esse espacinho ali dos 4 dedos na parte da frente. Que depois a gente faz acabamento, então é necessário que sobre um espacinho, não feche totalmente, que não é uma blusa, é um casaquinho, né? Então, agora que nós fizemos as nossas 120 correntes, nós vamos trabalhar essa carreira toda em pontos altos. Vamos pular 3 correntes. Na próxima, a gente faz o ponto alto. Um ponto alto para cada corrente da base. Vai ficando assim. Depois que você trabalhar toda essa carreira com pontos altos, você vai subir 3 correntes, aqui nós vamos deixar a borda em pontos altos. Então, as 3 correntes para o ponto alto. Agora, nós vamos pular 2 pontos e no seguinte a gente vai fazer o ponto V duplo. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Nós queremos que abra um pouquinho mais essa próxima carreira. Então, pulamos 2 pontos, no seguinte fazemos 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Pulamos 2 pontos, no seguinte repetimos. Lá no final, a gente vai terminar com um ponto alto. Então, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Pulamos 2 pontos, no seguinte repetimos. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Depois que você finalizar essa carreira com o ponto V, veja como vai ficando aqui o trabalho. Ele vai ficando assim. Então, agora, a gente finaliza também a carreira do ponto V com um ponto alto, pulando 2 pontos, e no ponto seguinte a gente introduz a agulha e faz um ponto alto. Agora, nós vamos subir aqui 3 correntes, vamos virar o trabalho, vamos trabalhar mais uma carreira com ponto V duplo. E agora é só ponto V duplo sobre ponto V duplo. São 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Ele vai abrir um pouco mais o seu trabalho. 2 pontos altos, sempre no meio do ponto V da base. 2 correntes, 2 pontos altos. Trabalhe dessa forma para toda a carreira e lá no final você termina com um ponto alto também. Agora que você finalizou essa segunda carreira de ponto V duplo sobre ponto V duplo, você vai trabalhar mais 2 carreiras da mesma forma. Então, 3 correntes para subir, vire o trabalho, ponto V duplo sobre ponto V duplo,
esta carreira que nós começamos e mais uma. Depois que você trabalhar as carreiras de ponto V, seu trabalho ele vai ficando dessa forma. Então, aqui nós já temos 4 carreiras do ponto V. Agora, a gente vai trabalhar aqui aumentos nessa próxima carreira. Então, a gente vai subir aqui 3 correntes, vai virar o trabalho. Vai trabalhar aqui um ponto V duplo sobre ponto V duplo. Normalmente. Os aumentos que a gente vai fazer são feitos nesse espaço entre os pontos V, só que a gente vai fazer o aumento a cada 3 espaços. Então, nesse primeiro a gente não aumenta, nem no segundo, nem no terceiro. No próximo a gente vai aumentar. Então, nós vamos trabalhar aqui esses 4 pontos V, até chegar no espaço que nós queremos, para fazer o nosso aumento. Ponto V duplo sobre ponto V duplo. Então, nós temos aqui, não esse espaço depois do ponto alto, ele não conta. Então, nós temos 1, 2, 3 espaços. No próximo, a gente vai começar com ponto V simples. Então, no espaço entre os pontos V, você faz um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Agora, normalmente, você vai trabalhar o ponto V duplo sobre ponto V duplo. Ó. Então, veja que a cada 4 pontos V, no próximo espaço a gente faz o aumento, ó, porque vai dar 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços, no próximo a gente faz o aumento. Então, dá 1, 2, 3, 4 pontos V e no espaço seguinte a gente faz esse aumento do ponto V simples. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Quando você terminar essa carreira com os aumentos, ela vai ficar dessa forma, ó. E agora, na próxima carreira, nós vamos passar aqui os pontos tudo para ponto V duplo. Então, onde a gente fez o ponto V simples, a gente vai fazer ponto V duplo. A gente fez aqui um aumento, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 aumentos. Então, agora, onde é ponto V simples, a gente faz ponto V duplo. E onde for ponto V duplo, permanece. Então, vamos fazer aqui a primeira sequência, só para você ver como vai ficar no ponto V simples. Ponto V duplo sobre ponto V duplo. Ponto V duplo sobre ponto V duplo. E onde for ponto V simples, você trabalha o ponto V duplo também. Ele vai ficar assim, tudo em ponto V duplo. Depois que você trabalhar aqui toda a carreira com ponto V duplo, ela vai ficar dessa forma. Então, na primeira carreira, a gente tinha 38 pontos V. Aqui, com os aumentos que foram 9, a gente já ficou com 47 pontos V. Agora, a gente vai trabalhar a próxima carreira, aumentando aqui um pouquinho mais. Depois, a gente vai pegar aqui uma parte que vai ficar para manga, ó. E vai, ó, fazer esse trabalhado aqui. A gente vai depois trabalhar, no caso, a gente vai pegar essa parte aqui, né? A gente vai deixar uma parte para frente, a gente vai pegar aqui uma parte que vai ficar para manga, uma para as costas, a outra para outra manga. Ele vai ficar assim. Então, agora nós vamos aumentar um pouquinho mais, só que nos pontos V. Como a gente já tem 47 pontos V, nós vamos subir agora 3 correntes, virar o trabalho.
Nós vamos trabalhar agora o ponto V triplo sobre o ponto V duplo. Então, são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Para cada ponto V duplo da base, você vai trabalhar o ponto V triplo. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vai ficando assim. Depois que você finalizar essa carreira com pontos V triplos, você vai trabalhar agora mais 3 carreiras da mesma forma, ponto V triplo sobre ponto V triplo. Então, trabalhe agora essas 3 carreiras. Depois que você trabalhar as 3 carreiras do ponto V, seu trabalho ele vai ficar dessa forma, no caso do ponto V triplo. Agora, a gente vai fazer a divisão para as mangas. Então, aqui, nós vamos subir as 3 correntes para o ponto alto, virar o nosso trabalho. Nós temos 47 pontos V. Então, a gente vai dividir 6 para cada frente. Nós vamos colocar 10 pontos V para cada manga e 15 para a parte das costas. Então, 15 mais 10 dá 25, mais 10 dá 35, mais 12 dá 47. A gente vai trabalhar aqui os 6 pontos V triplos para fazer a divisão. Então, é só você trabalhar normalmente aqui, ponto V triplo sobre ponto V triplo, por 6 pontos no total, 6 pontos V. Depois que você trabalhar aqui os 6 pontos V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai dividir agora para manga. Então, você vai reservar 10 pontos V, 10 pontos V para a parte da manga. Você vai alongar o ponto aqui, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E você não vai trabalhar sobre esses 10 pontos V. Você já vai vir no próximo e vai continuar a carreira naquele próximo ponto V, deixando aqueles 10 sem trabalhar. 2, 3, trabalhando agora o ponto V triplo sobre ponto V triplo normalmente. Então, aqui você já continua a carreira, ó. E aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, você vai trabalhar ponto V sobre ponto V por 15 pontos para a parte das costas, 15 pontos V. Depois que você trabalhou os 15 pontos V para a parte das costas, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Você vai dividir agora para outra manga. Então, você vai pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vai separar ali para a manga. E vai continuar agora naquele próximo ponto V, fazendo ponto V triplo sobre ponto V triplo. Então, nós vamos trabalhar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos V para outra frente. Mesma quantidade da primeira frente. Lembrando que é bom que na hora da divisão, depois que você dividir e que terminar essa carreira, você prove em você para ver se ficou certinha a parte da manga. Porque depois você pode, por exemplo, se você achar que ficou apertada, colocar mais um Vzinho aqui, deixar cada manga com 11 e tirar, por exemplo, das costas. Ou da frente, um de cada frente, no caso, se você colocar um a mais para cada manga, dá para fazer essa inversão também. Então, é bom que você divida, prove em você e veja se ficou boa a manga na largura que você gosta. Então, agora termine de trabalhar aqui essa outra frente. Então, a divisão das mangas, depois que você terminar essa carreira, ela fica assim, ó.
Aqui nós já finalizamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos V. Agora é só você continuar ponto V sobre ponto V, você já tem a base aqui para a próxima carreira. Então, você vai continuar ponto V triplo sobre ponto V triplo, mantendo os pontos altos da borda, pelo comprimento que você desejar para o seu trabalho. Tem gente que gosta mais curtinho, tem gente que gosta mais compridinho. Aí você vai escolher o comprimento que você deseja. Então, agora é só trabalhar ponto V sobre ponto V em carreiras de ida e volta. Ó, vai trabalhar em carreiras de ida e volta pelo comprimento desejado. Nós trabalhamos aqui 17 carreiras para o comprimento do nosso bolero. Você pode trabalhar mais carreiras também, transformar num casaquinho, se você quiser. Aqui nós contamos as carreiras, ó, a partir dessa carreira onde nós dividimos para manga. Então, a gente trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras. Agora, a gente vai fazer o acabamento dessa parte de baixo aqui, dessa abertura da frente, e vai pegando toda essa parte de cima aqui da gola, e depois nós vamos fazer a manguinha. Aqui nós já temos uma manga pronta, uma manga curta, e depois nós vamos fazer a outra manga aqui desse outro lado. Então, aqui na manga também, depois, se você quiser, você pode transformar em manga comprida, só trabalhando mais carreiras, é bem simples de ser feito. Aqui, depois que você trabalha as 17 carreiras do ponto V triplo, nós vamos fazer o acabamento. Então, o acabamento, ele vai pegar essa parte, ele vai por toda essa parte aqui de cima, ele vai aqui por essa parte da frente, do outro lado, depois continua lá na parte de baixo e chega ali no início novamente. Nós vamos trabalhar no acabamento o ponto leque. Então, agora aqui para o acabamento, você vai fazer 2 correntes para subir para esse espaço. No próximo, você trabalha o ponto V triplo e você vai intercalando num espaço ponto baixo, no outro ponto V triplo. Vai formando ponto leque. Um ponto baixo no próximo espaço, um ponto V triplo no espaço seguinte. Para essa parte da frente, você vai trabalhar dessa forma. Pois lá na parte da gola, que tem os pontos altos como base, aí você vai trabalhar de uma forma diferente, pulando os pontos. Quando você chegar aqui na parte de cima, ó, os pontos altos na base, você vai fazer no canto para virar o ponto V. Então, você vai fazer aqui os 3 pontos altos, 2 correntes e os 3 pontos altos. No ponto alto, que é o primeiro ponto da parte de cima ali da gola. Agora, você vai pular 2 pontos da base e no seguinte, você vai fazer um ponto baixo. Vai pular 2 pontos da base e no seguinte, vai fazer o ponto V. Vai continuar dessa forma, pulando 2 pontos da base para cada ponto ali do ponto leque. Um entre o ponto V e o ponto baixo. Pule 2 pontos, no próximo faça um ponto baixo. Vá trabalhando dessa forma. Depois que você trabalhar aqui a parte de cima, a parte da outra frente, no caso, o outro lado da frente, você vai chegar aqui para a parte de baixo do seu trabalho. Aqui na parte de baixo, a gente terminou aqui no último espaço com um ponto baixo. Num ponto V, agora, você vai trabalhar normalmente o ponto V. São os 3 pontos altos. Duas correntes e os 3 pontos altos. No outro ponto V, você vai trabalhar também um ponto V, só que
você agora vai fazer um ponto baixo aqui entre um V e outro na sua base. Então, você vai prender com ponto baixo e agora você trabalha o ponto V sobre o ponto V. Três pontos altos, duas correntes e 3 pontos altos. Normalmente, ponto V sobre ponto V. Só que agora você faz o ponto baixo entre cada ponto V. Quando você finalizar o acabamento aqui na parte de baixo, ó, ele vai ficar desse jeito. Ó, você vai fechar a carreira no ponto baixo. Então, você tem aqui o ponto V, você vai até o ponto baixo e você fecha ali com um ponto baixíssimo. Agora, você vai trabalhar mais uma carreira do ponto leque sobre ponto leque. Então, agora, para trabalhar o ponto leque sobre ponto leque, onde for ponto baixo, você vai trabalhar o ponto V, e onde for ponto V, o ponto baixo. Então, aqui a gente já sobe as 3 correntes para fazer o ponto V, mais 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Tudo naquele ponto baixo ali da base. Agora, um ponto baixo sobre o ponto V, um ponto V sobre o ponto baixo. Você vai intercalando dessa forma, para trabalhar toda a carreira. Finalizada a carreira de ponto leque sobre ponto leque, você vai terminar com um ponto baixo no ponto V e um ponto baixíssimo na terceira corrente do início da carreira. Primeiro ponto. E vai arrematar. Esse fio do arremate, você vai esconder por alguns pontinhos. E depois você vai levar ali pela parte de trás. Ó, você pode fazer isso com uma agulhinha de tapeçaria. Você vai levar lá para baixo, por dentro dos pontos altos, mas só pela parte de trás do trabalho. Você vai esconder esse fio aqui na parte de trás. Lá embaixo, você dá um pontinho de arremate, para que não escape o fio. Você passa o fio por baixo de 2 pontinhos, puxa o fio e passa a agulha por dentro dessa laçada que se forma quando você puxa o fio. Depois, você leva por mais alguns pontos antes de cortar. Assim, você esconde esse fio do arremate, não corre o risco dele escapar. Antes de cortar, você deixa o ponto bem maleável. Ó, e aí, você corta. Então, agora, nós vamos fazer a manga do nosso bolero, que nós temos já a abertura da manga à espera, que a gente já dividiu. Nós fizemos já uma manguinha aqui, ó. Depois você pode aumentar, fazendo mais carreiras e fazendo ela comprida, se você quiser. Agora, nós vamos emendar o fio aqui e vamos fazer a outra manga. Então, agora aqui para a manga, nós vamos emendar o fio. Você tem aquela abertura que ficou ali da divisão para manga. Ó, aqui você tem um ponto V e aqui você tem o outro ponto V. Para a gente não trabalhar só nos 10 pontos V e deixar essa abertura aqui na parte de baixo do braço, a gente vai fazer um fechamento aqui. Então, nós vamos emendar o fio neste ponto V do lado direito. Nós vamos trabalhar aqui 3 correntes para subir e vamos fazer mais 2 pontos altos, já prendendo aquele fio do início. 2 correntes e mais 3 pontos altos ainda naquela mesma base, prendendo aquele fio inicial.
Agora, ao invés de passarmos lá para o outro ponto V direto, deixar essa abertura, a gente vai fazer 3 pontos altos duplos fechados juntos. Onde a gente vai fazer esses pontos? Você tem um V aqui, que é daquela lateral, ele vem ali do lado direito. Tem esse espaço aqui na parte de baixo e tem o outro V aqui no lado esquerdo. Então, ó, você vai pegar as duas laçadas, fazer o ponto alto duplo tirando um ponto com outra laçada, tirando mais 2 pontos ali, deixando um ponto sem fechar ali na agulha. Pego duas laçadas, vou naquele meu espaço da parte de baixo, faço o ponto alto duplo pela metade, tiro 2 pontos, tiro 2 pontos. Eu já tenho 3 pontos na minha agulha. Pego duas laçadas, vou para o ponto V do lado esquerdo e faço ali outro ponto alto duplo pela metade. Quando eu ficar com 4 laçadas na minha agulha, eu pego outra laçada e tiro todos os pontos de uma vez. Bom. Agora, eu vou diretamente lá para o meu ponto V, normalmente, aquele ponto V inteiro, e faço outro ponto V sobre ele. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, veja aqui como fica o fechamento daquela abertura da parte de baixo do braço, ó. Fica assim. Agora, você vai seguir ponto V sobre ponto V normalmente. Quando você terminar essa primeira carreira do ponto V, você fecha aqui no primeiro ponto, na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Você vai caminhar com pontos baixíssimos até o meio desse ponto V. Aqui você vai fazer as 3 correntes para subir e vai trabalhar os outros 2 pontos altos. 2 correntes e os 3 pontos altos para completar o V. E agora, a gente não trabalha mais naqueles pontos altos duplos, a gente vai diretamente para o ponto V e faz outro ponto V sobre ele. Você vai manter os 10 pontos V. São 5 carreiras de ponto V triplo sobre ponto V triplo e depois a gente faz a carreira do acabamento. Depois que você trabalhar as 5 carreiras, são 5 carreiras do ponto V, você vai caminhar com pontos baixíssimos até o primeiro ponto V para fazer a carreira do acabamento. Aqui a gente vai fazer um ponto V triplo sobre ponto V triplo. Só que agora nós vamos prender este ponto V triplo entre um ponto V e outro com um ponto baixo. Continua com o ponto V sobre ponto V, só que fazendo esse ponto baixo entre um ponto V e outro. Ó. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Que depois que você finalizar essa carreira do acabamento, você vai fazer aqui o último ponto baixo. E você vai prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto, contando 1, 2 na terceira corrente. Feche com ponto baixíssimo e arremate. Você vai esconder o fio da mesma forma que você escondeu lá pro acabamento, ó. Vai passar aqui por 2 pontos, levando lá para a parte de trás, lá para a parte de dentro, e aqui você vai fazer o acabamento. Então, só alguns detalhes, aqui a outra manga a gente já tinha feito, ó. Então, o bolerinho, ele fica assim. Ele vai ficar mais aberto no corpo. Ó, mas ele fica super lindo, o resultado dele. A gente adorou essa criação, porque ela ficou super delicada, ó. Ela fica assim. Então, alguns detalhes. Se você quiser o seu bolero mais comprido, você vai trabalhar
mais carreiras de ponto V antes do acabamento. Se você quiser que feche mais lá na parte de cima e feche na parte da frente, você trabalha mais carreiras de ponto leque aqui no acabamento, ponto leque sobre ponto leque. Se você quiser que a sua manga fique mais comprida, é só trabalhar mais carreiras de ponto V antes da carreira do acabamento, mantendo os 10 pontos V aqui. Então, nós temos as quantidades para o tamanho P, para o tamanho G e para o tamanho GG. A gente coloca aqui, para esse caso, 20 correntinhas a mais para cada tamanho. Então, se a gente começou aqui com 120, para o tamanho G a gente colocaria 140, GG 160, para um tamanho M para um tamanho P a gente colocaria 100. Então, ó, você pode fazer com outros fios também, ó. Fio compatível com agulha 3 milímetros, por exemplo, ou com outro fio da sua preferência. Agora você tem que fazer o acabamento aqui, todos esses fios que ficaram soltos na sua peça. Aqui só uma dica para as correntinhas iniciais, caso você vá fazer com outro fio que não seja compatível com a agulha 3 milímetros, deu 61 centímetros de correntes iniciais para o tamanho M, que esse é um tamanho M. E aqui para aprender, você pode colocar no brochezinho, pegando esses 2 pontos V, você pode deixar abertinho também, você pode fazer um cordão de correntinhas para colocar ali, um brochezinho de flor. Então, são várias alternativas que você pode fazer aqui para pegar esses 2 V, se você quiser prender ele só que na parte de cima no seu corpo. Então, depois que você fez o acabamento dos fios soltos, a sua peça ela está finalizada, seu bolero está prontinho.